desempenho e a confiabilidade de um sistema de banco de dados são fortemente impactados não só pela organização dos dados, mas também pela tecnologia empregada para armazenamento. Particularmente, a organização adequada de dados ajuda a minimizar o número de transferências entre memórias, enquanto a tecnologia de armazenamento adequada ajuda a reduzir o custo de cada transferência. Um dos principais aspectos em que DBAs e projetistas devem se concentrar ao construir um projeto físico de um banco de dados é na tecnologia do hardware a ser utilizado para armazenamento de dados, especialmente em padrões de interligação de periféricos, que determinam a forma como memórias secundárias e terciárias serão integradas ao hardware computacional, uma vez que grandes bancos de dados são armazenados em disco e utilizam memórias terciárias como backup. O padrão ATA, por exemplo, oferece baixos custos e desempenho, suportando velocidade de até 0,15 gigabits por segundo. Já o padrão SATA é mais flexível, oferecendo uma gama de opções com custos variados e velocidade de até 6 gigabits por segundo. O padrão SCSI oferece desempenho elevado, mas a um custo igualmente elevado, suportando velocidades de até 6 gigabits por segundo. Os padrões se diferenciam não só quanto ao desempenho e custo, mas também quanto a recursos suportados, como recurso de remoção de discos a quente, ou seja, com máquina ligada, denominado hot swap, e possibilidade de configuração de conjuntos de discos independentes, RAID. As figuras apresentadas ilustram hardwares, discos, cabos e placas compatíveis com os padrões de interligação de periféricos ATA, SATA e SCSI. HDs, individualmente, têm capacidade de armazenamento e velocidade de transferência limitadas, além de estarem sujeitos ao risco de falhas de hardware, que podem resultar em indisponibilidade do sistema de banco de dados. RAID é uma tecnologia de virtualização de armazenamento que combina um conjunto de discos independentes em uma única unidade lógica, provendo ampliação de capacidade de armazenamento e de velocidade de transferência, além de ampliação da disponibilidade e confiabilidade do sistema. Ele suporta diferentes esquemas de configuração para distribuição de dados e de cópias de dados em vários discos, com balanceamento de carga e paralelização de operações de I/O. O RAID 0, por exemplo, oferece a possibilidade de ampliação da capacidade de armazenamento e da velocidade de transferência a partir da distribuição de dados em vários discos. Especificamente, necessita de no mínimo 2 discos, oferece ampliação de velocidade proporcional ao número de discos e aproveitamento total de espaço dos discos. Apesar do alto desempenho, não é tolerante a falhas, reduzindo ainda mais a disponibilidade e confiabilidade do sistema. Na figura, temos 3 discos de 4 TB em RAID 0, com velocidade 3 vezes maior que se estivéssemos usando apenas um disco e aproveitamento total de 12 TB. Em cada disco são gravados blocos diferentes de dados, viabilizando a leitura e escrita paralela nos discos. Mas caso um dos discos falhe, registros e arquivos ficarão corrompidos. O RAID 1 oferece ampliação da disponibilidade e confiabilidade do sistema a partir do espelhamento de disco, com cópias de dados sendo gravadas em discos diferentes. Especificamente, necessita de no mínimo 2 discos, oferece velocidade equivalente ao de um dos discos e aproveitamento de espaço reduzido, com espaço disponível equivalente à capacidade de um disco. Na figura, temos 3 discos de 4 TB em RAID 1, com velocidade de leitura condicionada ao disco mais rápido, velocidade de escrita condicionada ao disco mais lento e aproveitamento de espaço de 4 TB. Em cada disco são gravados os mesmos blocos, o que viabiliza o acesso aos dados mesmo que todos os discos, exceto um, falhem. O RAID 5 oferece ampliação da capacidade de armazenamento, da velocidade de transferência, da disponibilidade e da confiabilidade do sistema, a partir da distribuição de dados em vários discos, bem como de dados artificiais de paridade capazes de reconstruir cópias de dados originais perdidos em um dos discos. Especificamente, necessita de no mínimo 3 discos, oferece ampliação de velocidade proporcional ao número de discos e aproveitamento de espaço equivalente a todos os discos menos um, já que o espaço equivalente a um disco é usado para distribuir dados de paridade entre os discos.
Na figura, temos 3 discos de 4 TB em RAID 5, com velocidade aproximadamente 3 vezes maior que se estivéssemos usando apenas um disco, e aproveitamento de 8 TB, equivalente a todos os discos menos um. Em cada disco são gravados blocos diferentes, mais dados de paridade que podem ser usados para reconstruir dados corrompidos em outros discos, o que viabiliza o acesso aos dados mesmo que um disco falhe. Nesse caso, o desempenho de leitura e escrita fica comprometido até que o disco que falhou seja substituído e o RAID seja refeito, uma vez que a reconstrução de cópias de dados perdidos consome tempo de processamento da CPU. Nessa configuração, é comum deixarmos um disco reserva para que o sistema RAID automaticamente substitua um disco corrompido, hot swap, recriando o RAID com o sistema ativo, uma estratégia conhecida como hot sparing. Um esquema de RAID muito utilizado na prática é o RAID 10, uma combinação entre RAID 1 e 0. Nessa configuração, discos são espelhados e depois distribuídos, fazendo com que múltiplas falhas possam ocorrer sem que haja degradação de desempenho ou indisponibilidade. Enquanto houver um disco disponível em cada espelhamento, haverá disponibilidade. Especificamente, necessita de um número de discos múltiplo do tamanho do espelhamento, oferece ampliação de velocidade proporcional à razão entre o número de discos e o tamanho do espelhamento, e aproveitamento de espaço equivalente à razão entre o número de discos e o tamanho do espelhamento. Na figura, temos 4 discos de 4 TB em RAID 10, com pares de discos participando do espelhamento. A velocidade é 2 vezes maior que a alternativa sem distribuição e o aproveitamento é o equivalente ao espaço de 2 discos. Além da tecnologia de hardware de armazenamento, a forma como o sistema de banco de dados acessa os hardwares de armazenamento impacta o seu desempenho e confiabilidade. Na abordagem DAS, Direct Attached Storage, os discos magnéticos contendo os arquivos dos bancos de dados encontram-se integrados ao hardware do sistema, por meio de padrões de interligação como ATA, SATA e SCSI. Nesse caso, os discos são mapeados localmente só sendo acessíveis pelo próprio hardware, uma vez que os arquivos compõem seu sistema de arquivos local. DAS é uma abordagem simples, barata, porém pouco robusta e escalável. A figura ilustra uma arquitetura DAS em que o sistema de banco de dados está representado por um conjunto de hardware servidores com discos locais, responsáveis por atender às requisições de usuários feitas por meio de uma rede local. Na abordagem NAS, Network Attached Storage, os discos magnéticos contendo os arquivos dos bancos de dados encontram-se parcialmente ou totalmente contidos em hardware especializado de compartilhamento de arquivo. Arquivos são acessados via protocolos de compartilhamento como NFS, SMB ou AFP, sendo que o hardware de sistema enxerga o hardware especialista como um servidor de arquivo. A figura ilustra uma arquitetura NAS, em que o servidor de arquivos, abaixo e à direita, oferece acesso a seus arquivos aos outros hardwares na rede local através de protocolos de compartilhamento. Observe a existência de um servidor DAS e outro servidor sem disco local que faz parte do sistema, mas acessando arquivos no servidor NAS. A abordagem SAN é, na prática, uma rede dedicada de alta velocidade, geralmente em fibra ótica, para a interligação exclusiva de hardwares no sistema de banco de dados. Nessa rede, o fluxo de dados entre usuários e servidores fica isolado do fluxo de dados entre servidores e hardwares dedicados de armazenamento de dados. O hardware de sistema enxerga o hardware dedicado como um disco de rede, que pode ser acessado via rede. A figura ilustra uma arquitetura SAN, em que o hardware dedicado de armazenamento, abaixo e à esquerda, se conecta exclusivamente à rede SAN. Observe a existência de um servidor DAS e outro servidor sem disco local que faz parte do sistema, acessando o disco de hardware dedicado através da rede SAN. Essa abordagem é robusta e escalável, porém de custo elevado. SAN é um acrônimo para Storage Area Network. A abordagem eSCSI, ou SCSI sobre internet, oferece um protocolo de camada de transporte TCP/IP para que hardwares possam enxergar discos remotos como locais, sendo acessados diretamente pela rede. O hardware de sistema enxerga discos distribuídos pela rede como discos locais,
como se estivessem fisicamente conectados a eles. É uma abordagem flexível, barata e escalável, mas com desempenho dependente da rede. Na figura, os discos locais dos hardwares de sistema encontram-se também acessíveis pela rede TCP/IP a qualquer hardware, que pode realizar acesso direto via iSCSI aos arquivos e registros ali contidos.